Oi, pessoal, bom dia. O áudio tá ok, slides ok, vamos lá. Então, vamos dar abertura oficial aqui para o nosso mais um evento online. Hoje nós vamos trazer a nova integração aí que a gente fez aí com o Google Classroom. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou o Wendel, sou gestor de marketing da Beta. A gente está tentando trazer cada vez mais novidades para vocês, e nesse tempo de pandemia, como a gente não consegue, com o nosso time de vendas, né, nosso time que representa a campo, levar essas novidades até vocês aí, nada mais fácil do que fazer essas lives aí para apresentar essas novidades aí. Então, como a maioria de vocês conhece, a Beta trabalha com GRP completo aí, a gente trabalha em todas as áreas de uma prefeitura, todas as secretarias. A gente trabalha em todas as áreas, né, desde planejamento, né, toda a parte contabilidade, arrecadação, administração financeira, parte de saúde, parte de educação. Hoje nosso foco principal aqui vai ser trazer para os nossos clientes mais uma novidade da educação, né, sendo que as outras outras que a gente já está liberado, a questão de reconhecimento facial, a questão de inteligência artificial com evasão escolar, a facilidade de transmissão do BNCC, que é uma próxima live que a gente vai fazer aí. Então, com vocês aí agora, eu vou deixar o Camilo para dar andamento na live, e ele com o Daniel Camilo com o Amer Machado aí. Até mais. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Espero que estejam bem agasalhados aí, se cuidando nesse momento que a gente está passando. Muito do que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje é por conta do momento que nós estamos passando, né? Esse momento de cuidados e tudo mais que tem sido muito divulgado, muito falado aí. E o impacto foi direto na educação, todo mundo sabe disso. E para que a gente consiga apoiar quem está com muita vontade de fazer coisas diferentes pela educação, pelos jovens, a gente vem sempre trabalhando no sistema em coisas novas, coisas que inovam, né? E coisas que estão ajudando aí o pessoal a passar por um momento de dificuldade. Hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer EAD na prática através de uma integração entre o nosso sistema, né, o sistema da Beta de educação, e o sistema da Google, né? Então a nossa intenção é mostrar realmente para vocês na prática como funciona, como fazer, o que vocês vão ter aí de vantagens, o que vocês vão ganhar com isso, utilizando esses recursos novos que a gente liberou, né? Inclusive, agradeço já antecipadamente a participação aqui do Ricardo do município de Bombinhas. Eles já utilizam essa integração Google e Beta lá no município, né? Pilotaram e já estão em pleno funcionamento com essa funcionalidade. Ele vai falar um pouquinho para vocês também sobre como que está sendo a experiência de trabalhar com os recursos, como que foi essa parte de treinar professores, de disseminar esse conhecimento, essa ferramenta dentro do município e o que trouxe de vantagens, né? Eu sou Daniel Camilo, como o Wendel falou ali, sou gerente de desenvolvimento da Vertical Educação. Muitos de vocês que estão dando bom dia aí, estão interagindo conosco e continuem interagindo conosco, peço muito. Eu conheço, né, já de nome ali das escolas, dos municípios, então sejam realmente muito bem-vindos. Quero muito que vocês aproveitem esse conteúdo, não se atentem, não se acanhem em perguntar, tá? Façam qualquer tipo de pergunta que vocês queiram ali, pertinentes ao assunto que a gente está fazendo, está passando. Eu estou apoiando aqui o pessoal para pegar as perguntas interessantes e levar as respostas para vocês durante a live. Então a gente vai estar atento aí a todos os questionamentos que vocês fizerem durante a live. Não deixem de comentar ali e de perguntar para a gente. Eu vou passar agora ao Amer a apresentação, né? O Amer, então, ele vai mostrar para vocês todos os recursos que a gente está liberando aí no sistema de educação, integrados já com a plataforma da Google Education, o Classroom, né? Forte abraço a todos e aproveitem o conteúdo. Até mais. Bom dia, pessoal, todo mundo ouvindo? Tá tudo bem por aí? Tudo bem com vocês aí? Camilo já me apresentou aí muito bem, sou Amer Machado. A gente hoje vai ver algumas características do sistema de educação
e principalmente a integração com o Google, né, para que vocês possam integrar a solução beta com o Google. Vocês que já são clientes beta, já tem isso disponível. Para você que não é, depois entre em contato aí com a gente para saber o que você vai ter dentro do produto. Hoje a gente preparou aqui 3 tópicos rápidos, mas muito legais sobre esse assunto. E em primeiro lugar a gente vai ver aqui bem rapidinho e de forma muito fácil como é utilizar o sistema Beta Educação integrado ao Google Sala de Aula. E nós vamos mostrar 4 dicas para você criar aí na sua entidade, no seu município, o Google Sala de Aula também aí no seu município, caso você não utilize. E no final a gente vai ter a experiência de Bombinhas, com a apresentação do Ricardo também. Ricardo quer depois falar alguma coisinha, também fica à vontade, tá? E aí no finalzinho a gente vai falar mais sobre essa experiência que foi bem legal lá em Bombinhas. Bom, pessoal, vamos lá. Iniciando então, a gente vai direto para o sistema. Eu vou trocar aqui a minha tela e a gente vai ver como isso funciona na prática, tá? Eu estou aqui com o meu sistema, já fiz o login, né? Então, estou aqui no exemplo. Entrei no cadastro de turmas, tá? E aqui eu tenho uma lista, né, de turmas da minha escola. Eu vou fazer o que com isso? Vou selecionar as turmas que eu desejo integrar com o Google. Tá? Então aqui eu selecionei 3. Também posso selecionar todas as turmas que estão aqui nesta tela, por meio dessa opção selecionar todas. E aqui em ferramentas, configurar, publicar no Google Sala de Aula. Clicando aqui, o sistema vai solicitar o seu login da Google para que ele possa fazer a integração com o Sala de Aula. Clicando em publicar, né, aqui eu vou fazer um login rapidamente e o sistema vai iniciar o envio, tá, dessas turmas. Então aqui nas notificações vocês podem acompanhar que o envio vai ser feito para cada uma das disciplinas dessa turma e ele vai dar aqui a opção para você acessar a turma que acabou de ser criada também lá no Google Sala de Aula. E o que isso significa? Que agora essa turma e as informações dos professores estão lá disponíveis para que os professores possam acessar a turma e compartilhar as atividades com os alunos. Então a gente tem uma nova ferramenta aqui disponível. Eu vou trocar de novo aqui a minha tela. Então os professores agora eles têm uma aba atividades no cadastro de planejamento de aula, né? Aqui no sistema professores. Eles vão ter aqui uma opção para colocar as atividades e publicar também no Google Sala de Aula. Então aqui eu vou clicar em mais atividade, tá? E a gente está integrado então com o Google Sala de Aula, ok? O sistema Pais e Alunos, isso também fica disponível para o aluno, né? E o aluno tem a opção de receber do professor, né, as informações das atividades por meio de um link. Tá? O professor pode compartilhar o link da turma, que está disponível lá na Google, e o professor vai compartilhar com ele as atividades e receber essas devolutivas. Tá? Então o aluno também vai poder entrar no seu ambiente, ou o pai, né, que muitas vezes auxilia o aluno, o pai vai poder acessar o sistema, clicar no link que o professor disponibilizou e receber também as atividades que estão publicadas para ele fazer. Basicamente é isso que a gente vai ver hoje. Tá? São 3 procedimentos aí que envolvem o pessoal que está fazendo a gestão, que é responsável pelo sistema aí no seu município, que vai envolver o pessoal de TI, que vai fazer uma configuração também, vai envolver os professores, que vão publicar as suas atividades no planejamento de aula e vão publicar as atividades para os alunos.
e vai envolver também a família, né, os pais e os alunos recebendo essas atividades, recebendo esses materiais para poderem fazer as devolutivas. Tá? Então, nós temos aqui alguns desafios para a gente vencer, e o primeiro deles, quero depois compartilhar, o pessoal que está aqui me apoiando vai compartilhar um link com vocês sobre os desafios do professor em sala de aula. O professor tem uma série de desafios, a gente tem uma matéria sobre isso no blog que já tem algum tempo, mas vale a pena você fazer essa leitura. O professor tem desafios em sala de aula para vencer, e com a pandemia a gente sabe que esses desafios aumentaram, né? Agora existe uma dificuldade para o professor alcançar a família, alcançar os resultados do aluno. Aí essa ferramenta traz esse grande benefício que é vencer esse desafio de alcançar o aluno, alcançar as famílias mesmo à distância. E também, em segundo lugar, os tribunais de contas, né, em Santa Catarina, por exemplo, pioneira na busca ativa do aluno, né, está em conjunto com as escolas, com as secretarias municipais, realizando uma atividade para que a escola esteja em contato com o aluno, né? Independente da pandemia, esta responsabilidade ela não parou, ela não acabou. A lei não parou de funcionar e a responsabilidade da escola é manter a frequência do aluno junto com a família. Mas como que você, secretário, vai fazer isso aí no seu município nessa fase de pandemia? Você vai visitar todas as famílias, vai visitar todo mundo um por um, vai olhar todos os materiais, coletando, fazendo deslocamento. Bom, essa ferramenta vai evitar todo esse processo, né? Então aqui vão 4 dicas para que você possa fazer isso de forma mais ágil, mais rápida. Vamos lá? A primeira delas é como criar uma conta G Suite for Education, como criar uma conta do Google para educação. Tá? Como é que a gente faz isso? Vou abrir aqui o meu link para que a gente possa ver na prática aqui como que isso funciona. Tá? Deixa eu só voltar aqui minha tela. Deixa eu pegar aqui meu link aqui para que a gente possa ir até aqui. Ok, a gente vai compartilhar aí para vocês. Eu vou voltar aqui também na minha apresentação só para ficar mais claro para você como que você vai fazer a sua conta da Google, tá? A sua conta G Suite. Aqui na apresentação, aqui. Bom, neste link, tá? Você pode utilizar aí um leitor de QR Code, você pode acompanhar aí nos comentários que a gente vai estar colocando esse link para que você acesse esse link e faça o seu cadastro na Google. Tá? Com esse link você vai iniciar a sua conta Google. Quem vai fazer essa atividade? Você que é gestor na educação, você que é secretário, você que é responsável pelo funcionamento do sistema aí no seu município, você vai utilizar esse link em conjunto com o TI do seu município, tá? Vai ter uma atividade aqui com a pessoa que é responsável pelo site aí da prefeitura. Então, já procura essa pessoa, sei que já está aí na tua cabeça, você já está pensando nela, procura essa pessoa, clica no link e você vai cair nessa página, tá? Que a gente está vendo aqui. Os primeiros passos para o G Suite, tá? Os primeiros passos para o Google for Education, ele é gratuito para todas as instituições qualificadas. Isso quer dizer que se você é uma educação, se você está assistindo a gente, trabalha numa secretaria de educação, essa ferramenta é gratuita da Google. Com ela vai vir uma série de benefícios e ferramentas muito úteis para o seu dia a dia. Tá? O Google Docs, que você vai poder fazer textos, materiais, vai poder digitar bastante coisa. Tá? Drive,
um drive também para você compartilhar seus materiais com os alunos, com as turmas, tá? Além do Google Sala de Aula e outras tantas ferramentas que vai ter ali na suíte Google. Então, volto a repetir, tudo isso gratuito e mais ilimitado. Tá? Então, você vai ter um espaço ilimitado ali para utilizar esses recursos. Clicou no link? Então, vamos lá. Próximo passo, você vai colocar aqui o nome da sua instituição, tá? Então, vamos botar aqui, Prefeitura Municipal Modelópolis, a minha cidade aqui que eu uso de teste. Aqui você vai preencher algumas informações, tá? Qual tipo de instituição, de ensino que você trabalha, tá? Ensino fundamental, médio. Vamos para a próxima pergunta, tá? Vamos falar mais sobre a sua instituição. O site da sua instituição. É aqui que você vai pedir ajuda aí para a pessoa do seu TI, tá? A pessoa responsável pelo site da prefeitura, tá? Então aqui você vai colocar qual é o site da sua prefeitura. Vou colocar aqui a minha, modelo.sc.gov.br, tá? E aí você vai colocar o site da sua entidade. Tá? Aqui você vai selecionar o número, tá, de alunos e funcionários, tá, um número estimado. Esse número ele vai auxiliar a Google em algumas tarefas. Tá? Então, você vai contar aí mais ou menos quantos professores e quantos alunos você tem, tá? E vai preencher aqui. Vou colocar aqui um número médio de 5 a 10 mil alunos e professores, alunos e funcionários. Tá? Vai colocar aqui um número de telefone, tá? Vou colocar aqui um 48, preencher aqui um número só para a gente seguir em frente, tá? Vai digitar aqui também o endereço da instituição, tá? O endereço onde fica a rua aí da prefeitura, tá? E o bairro, a cidade, vou colocar aqui o endereço. A principal, a bairro Centro, cidade, pegar uma cidade aqui, Belo Horizonte. Vamos seguir em frente, tá? Informações de contato, tá? Você que está preenchendo esse link, você que é responsável pela entidade, qual é aqui o seu nome? Você vai preencher o nome, né? E sobrenome. Tá? E endereço de e-mail, tá? Vou botar aqui um endereço de e-mail. beta.com.br, tá? Vou colocar aqui o meu e-mail profissional, meu e-mail aqui de contato, e aí, sua instituição tem um domínio? Aqui vem uma grande pergunta, uma pergunta chave, que você vai precisar da pessoa que trabalha com TI, tá? Aí no seu município, tá? Você tem ou não tem um domínio, tá? Geralmente, aí 99% ou 100% tem um domínio, tá? Vocês têm um endereço, vocês têm um site, tá? Este endereço vai ser utilizado pela Google para verificar se você é realmente uma instituição de educação, ok? Nós sugerimos sempre que você entre em contato com a pessoa responsável por isso e crie um subdomínio, tá? Que é o nosso segundo ponto aqui do nosso slide, tá? Vou voltar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? O subdomínio da Secretaria de Educação. Talvez você que é professor, que é secretário de Educação, que trabalha na gestão, não vai saber o que é isso, e essa é uma parte técnica, né? Por isso a gente pede que você entre em contato com o responsável pelo TI. O subdomínio é um ramo, é uma parte do seu endereço, tá? Aí do site da prefeitura. E você precisa desta informação para que todos os alunos e professores da sua entidade tenham um e-mail do Gmail, um e-mail Google,
tá? É necessário criar esse subdomínio para que você não interfira, tá, no e-mail que já existe do prefeito, do secretário de administração, do secretário de arrecadação, enfim, dos outros setores da prefeitura, da sua entidade. Por isso é muito importante que você entre em contato com a pessoa responsável e crie um subdomínio. Nesse link que a gente está deixando aí por meio do QR Code e também aqui nos comentários, esse link vai te falar um pouquinho mais sobre o que é subdomínio, tá? Então, quando você resolver isso, quando você criar o subdomínio, você vai informar lá naquele link que a gente viu, tá? Então, você vai utilizar ele lá e depois a gente vê com mais detalhes também, ok? Primeira parte é essa, você clica no link, preenche as informações, cria o seu subdomínio. Quando você fizer esta etapa, tá, a Google vai começar a analisar o seu site, vai ver se realmente é uma prefeitura, se não é informações falsas, como eu coloquei ali, né, para exemplificar, tá? Então eles vão analisar isso e vão lhe enviar um e-mail, tá? Como esse que a gente está vendo aqui na tela, eu vou ler um pedacinho só, para que você entenda como é o processo. Eles vão avaliar o seu site e eles vão te responder. Aqui nesse exemplo, tá, a gente, né, em fase de pandemia, a Google respondeu o seguinte, olha, nesta fase, o tempo médio está levando aí 14 dias, tá? Então, existe esse tempo para você ficar atento a esse período, tá? Então, até 14 dias, em alguns casos levam 7, levam 10, então, até 14 dias para isso ficar pronto, tá? E aí, eles, né, vão te passar aí materiais para você ficar mais atento às informações, ao que você precisa fazer, e também vão te passar aqui uma lista, tá, de informações, né, de documentos falando sobre a elegibilidade, sobre os documentos que você precisa enviar para a Google para dizer se você é realmente uma instituição de educação. Quais são esses documentos? O site oficial da instituição de ensino, que a gente acabou de ver ali naquele link, tá? Então você precisa preencher lá. Documento oficial de acreditação da instituição, tá? Você precisa fornecer uma cópia digitalizada do status educacional, um documento aí da prefeitura dizendo que realmente a Secretaria de Educação vai utilizar as informações Google, né, prova de status da organização sem fins lucrativos, entre outros documentos que a gente está vendo aqui, tá? Prepare também esses documentos, tá? Fique atento a esse processo para que você possa fazer o seu Google Sala de Aula, ok? Em resumo, essa foi a primeira dica para você fazer o Google Sala de Aula acontecer aí no seu município, ok? Vamos para a segunda dica, tá? A criação de e-mails em massa. Como que isso vai acontecer? Depois que você criou a sua conta, tá? Sua conta G Suite, todos os alunos, como a gente viu lá, eles perguntam quantos alunos e professores existem na sua entidade. Então, cada um deles, tá? Cada aluno, cada professor vai receber um e-mail Google. Esse e-mail ele vai ter um subdomínio da sua Secretaria de Educação. Tá? O que isso quer dizer? Vai receber um aluno@minhacidade.estado.gov.br. Tá? Então, cada uma dessas pessoas, alunos e professores, vai receber um e-mail. Este e-mail, você pode criar ele em massa, em lote, em grupo, tá? Em uma grande quantidade. Tá? Criar eles um por um é possível também, mas dá muito trabalho. E aí, pensando nisso, tá, no sistema de educação da Beta, a gente tem aí no F4, você que já tem aí o produto, já está com ele logado, você vai teclar F4 e aí vai digitar lá na pesquisa Classroom. Tá? Digitando ali, você vai ter dois scripts, tá? Um para criar e-mails para alunos e outro para criar e-mails para os professores. Tá? Então,
usando esse script, o sistema de educação vai sugerir aqui uma lista de e-mails para todas essas pessoas, tá? Então, clicando lá em criar e-mails de alunos, vamos ver como é que isso funciona no sistema, tá? Eu vou voltar aqui, fechar esta minha tela, voltar aqui no sistema, tá? E vou fazer aqui com vocês, tá? Estou teclando aqui o F4 e digitei lá Classroom. Tá? Vou aqui em Scripts, ok? E aí, criar e-mails de alunos, tá? Quando eu faço isso, o sistema vai me perguntar qual o ano letivo que a gente quer criar e-mails. Tá? Então, a gente vai criar e-mails para o ano de 2020, para todos os alunos aqui da minha escola X, tá? E qual o curso que eu quero fazer essa criação de e-mails, tá? Eu vou pegar uma escola aqui de exemplo, tá? Vamos pegar aqui fundamental. Eu vou pegar aqui o fundamental, tá? E aqui eu vou colocar qual domínio, tá? Que eu quero utilizar, aquele domínio que a gente criou com o menino do TI, tá? Vamos colocar aqui arroba, qual o domínio que você criou lá? Arroba minha cidade, tá? cidade.gov.br, tá? Que é um exemplo, tá, pessoal? E mandar executar, tá? Quando você fizer isso, o sistema vai pegar todos os alunos da minha escola nesse ano letivo, tá? E vai criar um e-mail para cada um deles e vai colocar nesse arquivo aqui uma planilha, tá? Um arquivo zip e dentro dele tem uma planilha. O que a gente vai fazer com essa planilha? Essa planilha a gente vai enviar ela lá para o Google, tá? Lá no Google Admin a gente tem a possibilidade de importar todos esses e-mails, tá? De uma única vez e até 150 mil e-mails, tá? Então você pode fazer uma grande quantidade de e-mails, ok? Quais as informações que vão vir nesse arquivo? Olha, o primeiro nome do aluno, tá? O último nome do aluno, um e-mail que a gente está sugerindo, tá? Conforme essas duas informações, tá? Primeiro nome, ponto, último sobrenome do aluno, arroba o seu domínio, tá? Arroba minhacidade.gov.br, aqui nesse exemplo. Tá? A gente também vai criar aqui uma senha, tá? Um password aqui para o seu aluno. Nesse exemplo, a gente sempre vai criar, tá, o nome do aluno, ponto, o último sobrenome. Esta é a senha que a Beta sugere para os seus alunos e ela deve ser alterada no primeiro acesso, para garantir a segurança dos alunos. E isso também é configurado lá no sistema da Google, tá? Vamos entrar em mais detalhes se vocês precisarem aí. Aqui, como eu coloquei, né, o nome da minha escola, a gente também já está sugerindo aqui o agrupamento, a organização da sua entidade por escolas. O que isso quer dizer? Nós vamos ter os alunos num grupo de e-mails chamado estudantes, com o nome da minha escola, aqui no caso, Edith Villach. Tá? E aqui outras informações, por exemplo, change password, alterar a senha, como eu falei, no primeiro acesso, tá? E um status de ativo. Ok? Então, pulando essa parte técnica, o que de prático vai acontecer? Você vai gerar os e-mails a partir do sistema da Beta, vai acessar o Google Admin, tá? Lá no link, tá? Vou abrir aqui o meu link. Deixa eu usar aqui uma outra conta. E aqui eu vou pegar aqui emprestado uma conta aqui do nosso amigo Ricardo, está aqui presente. Pessoal, o que eu fiz ali? Eu gerei os e-mails, né? Gerei uma lista de e-mails numa planilha. A mesma coisa
eu vou fazer para os professores. Tá? Vou gerar uma lista de e-mails a partir do sistema da beta e vou acessar admin.google.com. No admin.google, a pessoa que criou, né, as configurações, lá no primeiro link que a gente viu, tem acesso a esse painel, tá, de configurações, e aqui a gente tem a opção usuários. Tá? Clicando ali, a gente tem a possibilidade de criar usuários para todos os alunos e funcionários, ok? Para que a gente não faça isso de forma manual, tá? Clique aqui em mais usuário e adicione um por um, tá? Aqui, ó. Nome do aluno, sobrenome, o e-mail, tá? Para que a gente não faça isso manual, a gente vai lá no sistema da beta, gera aquela planilha. Aqui tem uma lista de e-mails. E a gente vai importar aqui, tá? Fazer upload em massa, tá? Ok? Então aqui nós vamos anexar. Vou pegar aqui, vou anexar aquele documento que a gente acabou de criar no sistema da beta. Tá? E aí a gente vai fazer o upload aqui, ok? Aqui no Google Tarefas, aqui você tem o link de indicações, tá? Que vai te dizer se tudo deu certo ou se tem algum problema, tá? Dica para você, alguns alunos têm nomes homônimos, tá? Tem o mesmo nome e muitas vezes tem o mesmo nome e último sobrenome iguais, então vai dar duplicidades. Isso você precisa resolver manualmente, tá? Você precisa decidir quem fica com um e-mail, quem fica com outro e-mail alternativo, tá? Isso você pode fazer também por aqui manualmente. Uma outra dica, tá? É que você crie aqui, ó, nessa área, tá? A organização da sua entidade por escolas, tá? Dentro das escolas você pode criar uma organização de estudantes e professores, tá? O sistema da beta vai gerar a planilha com essa organização e aí fica fácil para você encontrar depois os seus alunos, tá? Você pode clicar aqui nos grupos e encontrar os alunos e os professores de uma determinada escola. Tá? Como é que você vai fazer isso? Tá? Aqui no menu, né, principal, aqui você vai ter diretórios, tá? Diretórios, aqui unidades organizacionais. Tá? Aqui nas unidades organizacionais você vai clicar no botãozinho amarelo e criar as unidades, as escolas, tá? Outra dica, tá? Utilize o mesmo nome que está lá no sistema da beta, tá? Utilize o mesmo nome que a gente vai conseguir encontrar de forma fácil e agrupar isso para você, tá? Vai facilitar bastante o trabalho de vocês aí no município, ok? Criamos todos os e-mails em massa, tá, pessoal? Então a gente já tem um link, já criou os e-mails dos alunos e dos professores, tá? Chegou a hora de pedir o apoio das escolas, tá? Das secretárias de escolas, pessoal que trabalha com o cadastro de alunos, tá? Para atualizar o e-mail dos alunos e dos professores, tá? Esse é um trabalho que é preciso ser um pouco mais manual, né? Você precisa entrar no cadastro de alunos do sistema da beta e atualizar o campo e-mail, tá? Com um novo e-mail que foi criado, tá? Por que que isso não é feito de forma automática aí? Por que que o sistema já não faz sozinho, tá? Então vamos lá a essas perguntas e respostas, tá? Em primeiro lugar, vamos voltar aqui lá na nossa configuração, aqui. Primeiro a gente precisa ter certeza de que a nossa sugestão de e-mails ela foi recebida pela Google, tá? Então você vai pegar a planilha e importar aqui e precisa ter a certeza de que as informações foram importadas com sucesso aqui. Quando isso acontece, tá? Aí sim o e-mail foi criado. Aqui a gente tem a certeza de que o e-mail foi criado. Então só depois disso é que o e-mail pode ser atualizado no cadastro de alunos da beta.
tá? Então, muitas vezes pode acontecer duplicidade, ou o e-mail que a gente sugeriu, né, o aluno ou o professor não gosta, não gosto do meu último sobrenome, eu quero outro e-mail, tá? Então, você que é administrador pode fazer a troca do e-mail, pode mudar. Não gostei dessa senha, quero mudar também. Você, administrador, pode trocar, tá? Você tem todo esse acesso. Então, por isso, a gente espera essa fase, tá, ser concluída, ser definida, e depois vem aqui e atualiza o cadastro de e-mails dos alunos e dos professores, ok? Terceira dica, tá? Vimos aí as duas primeiras, e agora nós vamos para a terceira dica, que é como criar as turmas no Google Sala de Aula. A gente já viu, é muito simples, é muito fácil, mas vamos só recapitular aqui a nossa dica. Tá? A gente vai fazer isso, tá? Aqui no sistema de educação. Tá? Você vai selecionar a turma, tá? Você que é administrador da escola. Sugestão, tá? Nossa sugestão é que cada secretária de escola, tá, faça isso, ou se uma única pessoa for fazer isso, tá, que ela possa fazer com e-mails por escola, tá? Ou seja, criar um e-mail de administrador para cada uma das escolas. Tá? Como é que você vai fazer isso? Tá? Aqui no Google, tá? Vamos voltar aqui no nosso painel, tá? Aqui em usuários. Tá? Então aqui você cria um e-mail Google, ok? Então vou adicionar aqui um novo e-mail, tá? Eu vou colocar aqui minha escola, tá? @modelo.gov.br. Eu vou preencher aqui as outras informações. E aí, resolvido. Criei um e-mail para minha escola, ok? Sugestão: com esse e-mail, você acessa o sistema da beta, clique em publicar no Google Sala de Aula, e quando o sistema beta pedir um e-mail, você coloca esse e-mail da escola que você criou. Tá? Então, faça um e-mail para cada escola e utilize aqui no login que vai ser solicitado. Tá? Essa é a dica para que você tenha uma organização bem legal aí na sua escola. Tá? E por que a gente sugere criar um e-mail para cada escola? Porque nós observamos que, por questão de segurança, tá? E por questão de organização da Google também, há uma limitação, tá? De envios de e-mails. Tá? Então, quando a gente clica em publicar aqui, o seu usuário vai começar a mandar e-mails para todos os professores que estão aqui enturmados. Tá? Eles já receberam, né, um e-mail, você já atualizou o cadastro de funcionários, e cada um desses professores vai receber um e-mail. Isso tem um limite da Google. Tá? Então, para que você não estoure o seu limite, a gente sugere que você crie uma conta de e-mail para cada escola. A segunda questão é que existe um limite para vínculo entre um professor e suas turmas. Tá? Então, se você utilizar apenas um usuário, você também pode estourar esse limite. Então, você vai poder convidar turmas até certo ponto. Tá? Então, pode ser que algumas turmas você não consiga convidar, não consiga enviar para Google por conta da limitação. Certo? Essa é a terceira dica que a gente tem: criar as turmas, e para isso criar um e-mail para cada escola. Legal? Vamos continuar aqui e a gente já segue para a nossa reta final, que é a quarta dica, né? Como os professores vão trabalhar, tá? Como é que vai funcionar agora as aulas à distância com esse Google Sala de Aula? Como é que isso ocorre? Tá? Então, vamos aqui para o sistema professores, tá? Então, a gente também viu ali bem rapidinho, né, no começo, mas aí como é que funciona? O professor agora,
que ele já tem um e-mail Google, tá? O professor que já trabalha com o sistema da Beta vai acessar o sistema ambiente dos professores e na guia planejamento de aula, aqui ele vai ter a possibilidade, tá, de criar um planejamento, e ao criar o planejamento, tá, aqui ele vai ter a guia atividades. Tá? Essa guia, pessoal, só vai ser apresentada para quem fez o terceiro passo, tá? Para quem foi lá nas turmas e configurou as turmas para usar o Google Sala de Aula. Se você não fez o terceiro passo, essa guia não é exibida para o professor, ok? Nesta guia, tá, a gente vai ter aqui dois botões. Tá? O primeiro deles, mais atividade. Tá? Então, clicando aqui em mais atividade, o professor vai ser direcionado, aqui eu estou sem permissão, ok? O professor vai ser direcionado para o Google Sala de Aula. E lá ele pode criar as atividades dele. Tá? Eu vou fazer aqui numa outra tela para a gente ver. O segundo botão é o mais link. Tá? Então, clicando aqui no mais link, o professor vai poder pesquisar aqui todas as atividades que ele criou no sala de aula. Tá? Para que ele vai utilizar esse link? Primeiro, para que você saiba qual é a proposta do professor, para que você, professor, saiba quais as atividades que você está propondo para os alunos, tá? E em cada uma delas, né, você vai ter o período que você está propondo essas atividades, e para cada uma das atividades você vai ter as devolutivas todas de formas digitais. Tá? Então, com isso, a gente começa a trabalhar de forma digital. Tá? Então, eu observo em muitos municípios que os professores pegam um material ou pegam um planejamento de aula que está lá no caderninho ainda, está lá no papel, elabora uma atividade, bate uma foto, ou seja, digitaliza essa informação, né, manda para o aluno, né, de alguma forma, por um grupo de mensagem ou por outra ferramenta, manda esse material digitalizado, o aluno recebe, tá? Às vezes o aluno passa essa informação, transcreve de novo para o meio físico, tá? Ou ele imprime, ou o pai vai lá e imprime, ou pega o material impresso, ou o aluno faz no caderno, bate a foto de novo, digitaliza de novo e responde para o professor. Então, observe que nesse processo, né, escreve, bate foto, escreve, bate foto, você está digitalizando o seu processo. Tá? Então, você está colocando as coisas de formas digitais, mas o seu processo, ele não é totalmente digital. Tá? Para ser totalmente digital, você tem que planejar no sistema, tá? Você tem que utilizar as tarefas e propor as tarefas pelo sistema. O aluno, da mesma forma, ele vai entrar no sistema para receber isso, ele vai responder pelo sistema e você vai ter a devolutiva pelo sistema. Tá? De outra forma, também funciona, tá? Mas é um processo mais longo, é um processo digitalizado mais longo. Então, por isso que a gente sugere que você utilize aqui a guia atividades, os links e utilize os recursos Educação e Google, né, for Education. Ok? Vamos ver como é que isso funciona lá de forma bem rápida, tá? Vou pegar aqui uma turma. Eu já tenho aqui um usuário. Vou acessar aqui uma turma. Então, o professor ele vai, né, por meio do sistema da Beta, entrar, né, nessa tela. Então, como a gente viu aqui, ó, quando o professor entrar aqui em atividades, tá? Clicar em mais atividade, tá? Cliquei aqui, você é direcionado para essa tela, tá? Para o Google Sala de Aula. Nesta tela, eu vou preparar as minhas atividades, tá? Eu posso fazer uma aula
ao vivo, né, uma live com os meus alunos. Então aqui tem Google Meet, tá? A gente também utiliza aqui. Você vai clicar ali no link, tá? Ele já vai abrir aqui a opção de você chamar os alunos, tá? Você vai poder criar as atividades, tá? Vai poder criar atividades com testes, tendo resultados, né? E avaliações para isso, tá? Quando você cria uma atividade com testes, tá? O sistema já traz aqui para você uma que ele chama aqui quiz, né? Em branco, tá? Umas perguntas em branco. Você consegue criar perguntas e respostas, atribuir, inclusive, a resposta correta, e já fazer as correções de forma automática. Então, quando o aluno responder, você, professor, já tem a resposta e o cálculo realizado. Olha que fácil. Então, todo o processo ele é digital, tá? E isso é um grande benefício para você no dia a dia. Depois que você montou aqui as suas atividades, fez o seu planejamento, tá? Vinculou aqui o seu planejamento ao sistema da Beta, você já avaliou isso com o seu coordenador, tá? Vocês viram que está tudo ok, tá? O que você precisa fazer além disso, professor? Publique para os seus alunos, convide os seus alunos, tá? Hoje, então aqui a gente vai chegar nessa tela e somente os professores têm acesso até esse momento, tá? Então, o segundo passo, você, professor, é convidar os seus alunos, tá? Então, você vai clicar aqui em convidar e vai colocar aqui a lista de e-mails dos seus alunos, tá? Como é que eu vou saber, aqui eu sou professor, como é que eu vou saber os e-mails, tá, dos meus alunos, tá? De onde vem isso? A gente tem aqui hoje a possibilidade de fazer um relatório, então isso está disponível aqui no sistema de educação. Tá? Então solicite para a secretaria da sua escola um relatório como esse. Tá? Vou aqui digitar aqui os e-mails. Solicite aí um relatório de e-mails, então eu tenho aqui uma lista de e-mails, tá? Por turma, tá? Então lista de e-mails dos alunos, solicite isso e aí vai ser enviado para você por e-mail ou no relatório para que você possa convidar os seus alunos, tá? Em breve, eu vou deixar aqui um spoiler, não deveria, mas vou deixar. Em breve, a gente vai ter aqui a possibilidade de você fazer esse convite de forma mais automática, tá? Então, a gente está preparando aqui no sistema Professores algo que você possa fazer de forma mais automática, ok? No momento, você vai entrar aqui em Pessoas e vai convidar os seus alunos, tá? Você também pode fazer o seguinte, professor. Copie, tá? Esse é o código da sua turma. Olha, aqui está escrito, convide os alunos, informe para eles o código da sua turma. Então você pode mandar lá no grupo de mensagens, pode mandar para os pais aí um recado, para que eles peguem um e-mail, tá? A escola vai informar o e-mail do aluno, junto com o e-mail do aluno também já pode informar o código da turma, tá? Então o aluno vai acessar o Google Sala de Aula com o e-mail dele, tá? Vai informar esse código e ele vai ter em mãos os materiais que você publicou. Ok? Essa é a quarta dica aqui, né? Estamos aqui na quarta dica já. Você, professor, trabalhando, criando seus materiais, trabalhando de forma digital. Tá? Depois que você preparou todo o seu material, você convida os seus alunos, tá? Os seus alunos irão acessar esse material e ter as informações ali e responder pelo sistema, tá? De forma digital. Agora você que é pai, você que é professor, que é secretário, mas também é pai, tá? Como é que vai acompanhar a educação dos filhos? Como é que vai acompanhar essas atividades? Bom, a escola vai enviar de alguma forma, e isso a gente deixa aberto, tá?
vai enviar para os alunos o e-mail, tá? Que cada um deve receber, o e-mail que foi criado para o aluno. Tá? Vocês podem enviar por meio de recados, por meio impresso, podem pegar assinatura, pode mandar em grupo de mensagem, enfim, isso fica aberto. Vocês vão enviar os e-mails para os pais e para os alunos, eles vão acessar o sistema da educação, tá? Vocês que têm o sistema pais e alunos, eles vão acessar o sistema da educação. Esse e-mail, tá, também está disponível no sistema pais e alunos, tá? Vamos ver como é que isso fica no sistema aqui. Aqui. Ó, aqui, ó, pais e alunos, tá? Você vai enviar aí o recado para os seus alunos, tá? Uma dica aqui que eu quero deixar a gente criou aqui o e-mail do aluno, tá? No sistema pais e alunos, tá? Então aqui onde tem a foto do aluno, aqui onde tem o nome do aluno, embaixo do nome do aluno tem o e-mail que a gente criou lá na Google, tá? Quando a gente criou o e-mail, colocou lá no cadastro de aluno, tá? O principal e-mail do aluno, ele aparece aqui no sistema pais e alunos, tá? Esse é o e-mail que o aluno ou que o pai vai utilizar para acessar o sistema Classroom, tá? classroom.google.com, tá? Então, ó, aqui nesse exemplo, tá? Além do e-mail, tá? Então, o aluno vai entrar com esse e-mail aqui. Além disso, o professor pode publicar aqui a atividade também, tá? Pode deixar um endereço, pode deixar um recado aqui, pode compartilhar um link, tá? Com o aluno. Ó, essa professora fez de forma excelente aqui, compartilhou o link. Então, o aluno vai clicar aqui no link e aqui está a atividade dele, tá? Clicando ali, ele vai utilizar o usuário e senha dele. Aqui eu estou sem permissão. Ele vai utilizar o usuário e senha dele para ver a atividade que o professor colocou para ele, tá? Então é de forma também muito fácil, muito simples. O pai vai acessar o sistema pais e alunos, como eles já fazem, tá? Vai receber aqui o e-mail e o link, ok? Com isso vocês vão ter aí as atividades de forma digitais, tá? De forma mais fácil aí no seu município. Essas são as 4 dicas que a gente tem para que você possa utilizar o Google Sala de Aula. Agora a gente vai chamar aí o Camilo e o Ricardo para que vocês possam ver a experiência de quem já utilizou, né? Eu estou falando, hoje eu falei bastante sobre a parte técnica, mas vamos ver na prática como funcionou e como está funcionando o Google Sala de Aula no município de Bombinhas. Tá? Ricardo já está por aí, já está preparado? Quem está utilizando a plataforma? Fala aí, Ricardo. Bom dia, Amer, bom dia, Camilo, Vitor, bom dia a todo o pessoal presente aqui, né, nessa live. Queria agradecer aí ao pessoal da Beta pelo convite de poder estar participando aí. Acredito que esses momentos, eles são fundamentais para a educação, ainda mais com a situação que a gente vive hoje, né? Eu acredito que o meio tecnológico ele nunca foi tão usado como ele está sendo usado hoje, né? Então, eu acredito que a gente está avançando muito, né? E o mais bacana disso tudo é ter o apoio aí da empresa Beta nesse momento tão difícil para todo mundo. Essa ferramenta está sendo fundamental aí para a educação nesse momento. É uma maneira de aproximar o aluno do professor, né, da escola, dos conteúdos. Quando a gente começou esse processo lá no início da pandemia, nós iniciamos então com o sistema, né, que a gente já tem aí há alguns anos, e a gente usou a ferramenta do ambiente dos professores e pais e alunos, né? E a gente começou a caminhar por ali. O professor colocava a atividade lá no ambiente dele e o aluno recebia.
Só que não existia uma devolutiva, né, para o professor. O aluno apenas recebia e não tinha como dar um feedback daquela atividade. E aí, algumas vezes, a gente já tinha conversado, Amer, Camilo, a gente pensado em algumas ideias, e até que surgiu aí o Classroom, né? Que hoje eu acho que é a ferramenta mais utilizada no mundo todo, né? Nesse momento que a gente está vivendo. E aí é bacana, a ferramenta do Classroom é ótima, assim, é um grande apoio para a educação nesse momento. A gente sabe que é um pouco difícil de inserir, você não consegue criar uma cultura digital em toda a população do dia para a noite, leva um tempo, né, para essa cultura digital ela ser inserida. Muitos pais ainda não têm o domínio, né, de usar, fazer o uso da tecnologia, né, eles têm até dificuldades, assim, e quando a gente fala dos pais também, a gente tem que entender que a gente tem uma grande massa de profissionais, professores, que alguns dominam 100% também o uso da tecnologia, outros também já têm um pouco de dificuldade, né? Então, a gente tem que saber contornar essa situação, né? Dar um amparo, dar um suporte para aquele profissional que não tem tanto habilidade com o uso da ferramenta. Então, quando nós iniciamos esse processo aí de inserção da ferramenta do Classroom, foi muito bacana, porque eu tive aí como parceiro 24 horas por dia o Amer, o cara aí que, vamos dizer assim, sentou do meu lado aí, começou a construir o processo dessa ferramenta, né? E como ele falou ali, ele explicou muito bem, né, passo a passo ali de como é que a gente coloca essa ferramenta em prática, de precisar ali do subdomínio do município e tal, criar os e-mails institucional. Esse é o bacana, que tu consegue fazer com que tudo fique padronizado. Os alunos têm um e-mail institucional, os professores, fica tudo dentro do sistema da Beta, né, bem organizado ali. Então, tu tem um controle da ferramenta, assim como tu tem um controle do sistema da Beta, né? E isso é legal. Então, tu tem um administrador que tu consegue olhar para todo o teu sistema do Classroom. Não é tipo, hoje a gente vê alguns lugares que cada professor criou sua sala de aula com os seus alunos, mas a Secretaria de Educação num todo, ela não consegue ter esse controle, né? Essa visão, ser o admin de todo esse processo. Então, isso que a gente tem hoje aqui, o bacana é isso. Por exemplo, eu cuido dessa parte aqui na Secretaria de Educação. Então, hoje está tudo centralizado aqui. Então, usuário novo, criação, sai tudo aqui da Secretaria de Educação. No primeiro momento, quando essa foi proposto, né, se a gente queria colocar essa ferramenta aqui no município, a gente optou em colocar ela no Fundamental 2, né? E a gente não lançou para toda a rede ao mesmo tempo. Por que isso? Porque quando tu coloca uma ferramenta nova, ela vai gerar algum impacto, ela pode trazer, vamos dizer assim, alguma demanda de suporte, e se tu traz para uma rede inteira, tu vai ter uma demanda muito grande ao mesmo tempo. Então, a gente resolveu separar. Então, a gente colocou no Fundamental 2, deu um tempo para que os professores pudessem se adaptar. Alguns professores já utilizavam a ferramenta do Classroom, então, o que foi um pouco mais fácil para a gente também. Outros não conheciam a ferramenta, né, e estão no processo de adaptação. Nós deixamos uma semana de teste para o Fundamental 2, quando a gente liberou. E aí, os professores foram entrando, foram tirando as dúvidas. Como nesse momento de pandemia é muito difícil tu fazer uma formação, tu tem que criar meios para poder chegar nesse profissional, né? Então, com a parceria dos nossos monitores de informática, que estão sendo fundamentais nesse processo, a gente foi criando tutoriais de como usar a ferramenta do Classroom, né? Por quê? Porque tu tem que fazer com que o nosso profissional ele saiba utilizar a ferramenta. Porque não adianta tu dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? Então, tu tem que dar o suporte para esse cara poder usufruir do melhor que a ferramenta tem para nos dar. Então, a gente foi disponibilizando esses tutoriais, deixamos passar aí umas 2 semanas,
e aí a gente também colocou essa ferramenta para os nossos professores do Fundamental 1. Também deixamos uma semana de testes, a gente viu que teve uma grande ansiedade dos profissionais em utilizarem essa ferramenta, a preocupação deles em colocar para funcionar, sabe? A gente viu, assim, eles muito empolgados, porque eles queriam que o processo acontecesse, eles queriam ver os alunos dentro das turmas. Então, a gente viu, assim, eles bem preocupados, sabe? Para fazer acontecer mesmo. Então, assim, hoje a gente está com a ferramenta do Classroom no Fundamental 1 e 2. A nossa ideia é expandir ela para a educação infantil, vai ser o nosso próximo passo, mas a gente precisa deixar 100% hoje o Fundamental 1 e 2. Os professores estão usando a ferramenta. No meu ponto de vista, o mais difícil hoje, né, não é fazer o profissional usar a ferramenta, mas fazer com que a informação chegue para o pai e para o aluno, né? Por exemplo, como é que eu vou fazer para que esse e-mail chegue para esse pai? Como é que eu vou dizer a senha desse e-mail? Como é que esse pai vai saber acessar? Então, eu acho que esse é o mais difícil hoje, porque tu não tem o contato, né, direto com o pai e com o aluno para poder explicar para ele como é que isso funciona. Sim. Então, acho que foi semana passada, se não me engano, semana retrasada, a gente fez uma live, e nessa live a gente explicou, né, que a gente estava com essa ferramenta do Classroom e como é que funcionava para o pai pegar o e-mail do aluno, o que era a senha, né, para o pai poder acessar. E dessa forma a gente está tentando encaminhar essas informações para casa. Tem os grupos de WhatsApp também que os professores têm, então eles vão passando essas informações para os pais também. Muitos pais, a gente sabe que eles têm uma certa dificuldade, e então alguns pais me procuram, outros pais procuram os professores para tirarem as dúvidas, né? Então, nesse momento, o suporte, tanto para o professor quanto para a família, é de fundamental importância, assim, sabe, para fazer as coisas acontecerem. Essa integração dos dois sistemas é muito bacana, assim, é algo fantástico, porque a gente não está olhando só para um momento de pandemia, a gente está olhando para um futuro da educação, porque digo para vocês que quando a gente retomar as aulas, que os alunos voltarem, tenho certeza que todo mundo vai ter um olhar diferente sobre o uso da tecnologia na educação. Nós não voltaremos os mesmos para as escolas, né? Eu digo que voltaremos avançados, principalmente no uso da tecnologia, né? Então, os municípios que têm aí, né, a parceria com o sistema da Beta, vão ter agora aí uma grande ferramenta nas mãos, que é o Classroom. O Kuamer comentou ali, né, de tu poder ter aquele contato com o aluno, tu poder fazer uma reunião por meeting, tu poder fazer uma atividade pelo Forms, e tu ter essa devolutiva do aluno, tu poder o aluno te conversar contigo ali pela própria ferramenta, saber quando que o aluno entrou na ferramenta, né? Porque até isso a plataforma te oferece. Então, isso é muito bacana, assim, sabe? É fantástica a ferramenta. Depois que tu tem o domínio para usar ela, é um ganho muito grande para a educação, né? Então, assim, essa semana agora, né, a gente lançou os tutoriais, como comentei para vocês, lá no início, dos professores usando a ferramenta, para usarem a ferramenta. E essa semana aqui, eu já externo aqui meus agradecimentos aos monitores de informática aqui da rede, são em 7, até acho que tem monitor aqui, né, nessa live, eu agradeço, porque essa semana a gente pensou numa estratégia em reunião semana passada, e assim, como comentei para vocês, é difícil tu fazer formação nesse momento, né? E hoje a gente sabe como é que funciona o processo para ti talvez terceirizar uma empresa para dar uma formação, é um pouquinho mais complicado e ele é um processo que demora, né? Então, a educação é bem dizer trocar a roda do carro com ele em movimento, né? A gente não pode parar.
Então, semana passada, em reunião com os monitores de informática, na tecnologia é legal quando tu tem mais de uma cabeça pensante, porque saem várias ideias, e aí a gente vai fazer uma formação com os nossos professores da rede essa semana, quinta e sexta-feira, e a gente vai estar explicando toda a funcionalidade dessa ferramenta, vai ser ao vivo, a gente já montou um canal no YouTube, tudo. Então, na quinta-feira a gente vai fazer com os professores de Fundamental 1 e na sexta-feira a gente vai fazer com os professores de Fundamental 2. Então, vai ser bem bacana porque cada monitor de informática vai explicar um aplicativo da ferramenta do Classroom, né? E a gente vai abrir a cada explicação para um tira-dúvida, então a gente vai estar ao vivo ali, o professor vai poder questionar aquilo que ele ainda não sabe ou aquilo que ele tem alguma dúvida. Então, assim, vai ser bem bacana, assim, acredito, esses 2 dias. E a gente tá aí se virando como pode, né? A gente tá se virando nos 30 aí. Mas, tá caminhando. Muito legal, Ricardo. Só complementando, né? Às vezes a gente vê o termo learn by doing, que é aprender fazendo. A gente acha que é algo tão distante, né? Mas é realidade em Bombinhas, né? O pessoal aprendendo e ensinando já outros professores e fazendo tudo isso acontecer. Muito legal e parabéns aí para o município. Então, não, é isso aí, né? A gente, como eu comentei no início, a gente agradece. Nós temos hoje professores também aqui da nossa rede, aqui, estou vendo a professora Rosemary aqui que está participando. Ela fala que os professores estão bem engajados realmente. Digo para vocês que tudo que a Secretaria de Educação oferece para os professores, se não tiver o engajamento, né, a força de vontade de fazer do professor, as coisas não acontecem, né? Então, assim, eu deixo o meu agradecimento a todos os profissionais da educação de Bombinhas também, porque eles têm se doado ao máximo, a gente vê a entrega deles, a vontade de fazer acontecer. E realmente a gente precisa de um pouco mais da entrega dos pais, eles precisam entender esse processo novo da educação, né? Esse momento que a gente está vivendo. Então, o pai precisa conhecer um pouco mais essa ferramenta, ter o conhecimento que o filho dele precisa fazer nesse momento essas atividades não presenciais, né? Esse acesso remoto aí, para que a gente consiga ter sucesso aí na educação, né? Para que a gente consiga ter um bom resultado. Sem dúvida, Ricardo. Falasse muita coisa bacana e a palavra que a gente tem utilizado muito quando a gente vai conversar com os municípios, com pedagogos sobre isso, é engajamento, né? Engajamento nesse momento é muito importante, a empatia pelo que está acontecendo. Todo mundo está tendo que se doar um pouco mais, todo mundo está passando por algo diferente, né? O pai que está praticamente lecionando, o professor que está tendo que se reinventar e está aprendendo coisas novas, né? Está utilizando ferramentas novas, a questão tecnológica toda entrando aí, a questão do desafio da capacitação é um grande desafio também. Tem muita ferramenta, você comentou ali, não adianta ter uma Ferrari, né? Se a gente não sabe pilotar a Ferrari, isso é fato, né? É fato. E o comprometimento de todo mundo nesse momento é provavelmente o que vai salvar, né? É o que vai fazer a gente não perder ainda mais, não ser impactado ainda mais com tudo que está acontecendo agora no mundo, né? Pessoal, nós temos algumas dúvidas sobre uns itens aqui que foram levantados durante as conversas. Eu vou ler a pergunta e vou passar para o Amer fazer a resposta dessa pergunta, né? Então, o Felipe Uri aí perguntando se no cadastro de professores, né, dos alunos, quem já possui um e-mail aí no cadastro, se não precisa ser apagado, se pode ser adicionado esse novo e-mail e ficar com 2 e-mails cadastrados dentro do sistema. Boa pergunta, Felipe. Abraço aí, Felipe Yuri. Faz tempo que a gente não se vê. A resposta pode ficar com os 2 e-mails, tá? Porém,
coloque o e-mail que você criou o Google como principal, tá? E o outro e-mail você pode deixar na lista, tá? E guardar ele para um outro contato ou para uma outra atividade. Pode utilizar os dois e-mails. Certo. Também foi perguntado pelo Felipe se esse vínculo do e-mail do aluno na turma no Google Classroom, ele é feito só uma única vez, né? E se depois o acesso permanece. Isso, ele permanece sim, Felipe. Você faz uma única vez, né? E depois ele permanece para o resto do ano aquele vínculo na turma, tá? A gente pede que os professores façam e pede que, né, que eles façam depois das configurações para que o professor tenha o controle, né, e saiba quando o aluno vai ver, quando ele não vai ver as atividades. Mas é uma etapa feita uma única vez. Show, show. Pessoal, nós tivemos mais algumas dúvidas, né? Elas já foram respondidas ali no chat. A equipe estava aqui já acompanhando. Se tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade aí para comentar. A gente já está chegando ao fim aí da nossa live. Então, podem ficar à vontade aí para perguntar. Vou dar mais alguns minutinhos aí, falar algumas coisas para vocês, dar alguns recados, né? A gente tem acompanhado bastante os municípios nesse momento, né? Feito reuniões, conversas com secretários de educação, coordenação, professores, né? Existem várias práticas que estão sendo realizadas e que são muito válidas, né? E aí eu sempre gosto de compartilhar essas práticas com todos, né? Tem município, por exemplo, que na falta de equipamento para o pai, para o aluno, né, para acompanhar, tem conseguido dar até tablet com 3G, né, para os alunos conseguirem aí ter acesso a esses materiais. A maioria dos municípios também tem feito impressão dos materiais e tem feito entrega nas casas, né, para os pais, para os alunos estarem recebendo esse material e continuarem aí a aprender em casa. E tem muita prática bacana que está sendo feita, muita prática bacana mesmo, assim. E a gente gosta de compartilhar isso e a gente também gosta de receber de vocês esses exemplos, porque a gente faz case, a gente quer mostrar como que a gente pode fazer coisas diferentes, né, com criatividade. Esse momento realmente precisa, assim, de bastante criatividade para a gente conseguir fazer chegar essas informações, esse material e diminuir os impactos aí do que está acontecendo no mundo. Agradecer o Ricardo, né, Ricardo? Obrigado, cara. Obrigado. Parceiro aí de sempre, na hora de utilizar um recurso novo no sistema, na hora de nos cobrar também de alguma coisa. O Ricardo faz isso. Ele batalha bastante pela educação lá no município, então a gente fica bem contente de estar ajudando, de estar apoiando, né? Eu costumo terminar também falando da qualidade do que a gente vem entregando, né? Nós temos aí alguns recursos no sistema que em alguns momentos até escolas privadas não têm, e eu gosto de falar sobre isso, porque, por exemplo, a gente tem a utilização de machine learning para prevenir evasão e reprovação, que é um recurso que todos os municípios podem utilizar. A gente tem, por exemplo, a parte de reconhecimento facial, né? Então, a chamada, claro que nesse momento está mais difícil de utilizar esse recurso, né? Mas aí, com certeza, para os próximos momentos onde diminuir essa incidência do Covid, isso vai ser muito bem-vindo. Reconhecimento facial para evitar chamada, os professores ganharem tempo, diminuir a questão de desperdício na merenda, né? O pai ser alertado em tempo real, praticamente, que o filho chegou são e salvo na escola, porque ele passou pelo equipamento de reconhecimento facial e visualizou. Então, a gente tem uma equipe sensacional aqui dentro da empresa, trabalhando, né? Vertical Educação, o pessoal é sensacional, conhecem muito da educação, conhecem muito da questão técnica envolvida, conhecem muito sobre inovação. A gente tem dentro da empresa toda uma equipe antenada também sobre essas novidades tecnológicas, né? Então, a gente
fala que equipes sensacionais entregam coisas sensacionais. E é isso que eu sinto aqui dentro, né? É isso que eu sinto com o time que a gente montou aqui dentro da Beta, com o time Beta. Então, é importante também deixar bem claro aí para vocês isso. Nós temos aí, eu acho que o pessoal do marketing vai colocar ali no grupo, no chat, um link sobre as documentações, né? Então, nós temos ali um link da nossa central de ajuda, que direciona para vídeos, um vídeo muito bom, que explica também como fazer a habilitação do recurso, como utilizar o recurso aí com Classroom. A gente tem um material que é um guia de passo a passo de como habilitar também. Tem uma explicação lá também sobre como criar o teu subdomínio, quem tu procura dentro da prefeitura, pessoal do TI, enfim. Então, uma documentação bem vasta, bem completa, que a gente vai estar colocando aí para vocês também no chat, tá? Ô, Camilo. Pode falar, Ricardo. Não, só interrompendo tua fala aqui, antes que tu finalize aí, eu queria só destacar 2 pontos. Assim, ó, a gente fala muito do uso da tecnologia, né, nesse momento, e trazer a tecnologia para o aluno, né, para o professor, para a rede de ensino. Só que fez um comentário ali sobre tá levando, né, municípios estão usando a prática de estar levando a atividade em casa, entregando em casa, né, e realmente, quando a gente fala do uso da tecnologia, sempre é abordado essa temática, né, e o aluno que não tem, a família que não tem acesso à internet, a família que não tem um computador, ou, por exemplo, uma família que tem 3, 4 filhos e tem um computador só, ou tem só um celular, ou o pai usa, como a gente tem relatos, o pai usa a internet 4G no celular dele, e aí acaba o pacote de dados, isso tudo acontece, entendeu? E assim, ó, com a experiência, né, de alguns anos que eu tenho à frente dessa parte da tecnologia, o cenário ideal, né, a gente que fosse que todo mundo tivesse acesso ao meio tecnológico, mas a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, infelizmente. Então, tu tem que ter recursos para aqueles que também não têm acesso à ferramenta. Então, hoje, tu tem que pensar em alternativas. Como é que eu posso chegar nessa criança que não tem esse acesso? Tipo, o Estado, as escolas que a gente tem do Estado aqui no município, eles estão disponibilizando, acho que 1 dia, 2 dias na semana, para que o aluno possa ir no laboratório da informática para usar a ferramenta do Classroom, né? Aquele que não tem. Então, o município de Bombinhas também vem num esforço enorme aí desde o início da pandemia. Semanalmente, os nossos motoristas, que também estão de parabéns, assim, eles vão de casa em casa, dentro do envelope com as atividades prontas para entregar para os alunos, e a partir agora do Classroom, provavelmente eles vão entregar uma e vão trazer a outra respondida pelo aluno, vão retornar essa atividade para a escola, para que o professor ele possa, então, pegar essa atividade e fazer a correção. Estamos aí caminhando nessa linha, né, de pensamento, a gente só está alinhando para fazer de uma forma segura, né, porque a gente não pode ter aglomeração, então a gente está tentando fazer da melhor maneira possível para ver se a gente consegue, então, talvez estar liberando esse acesso do aluno ao laboratório da escola também, né, para que ele possa ir ligar na escola, agendar um horário e ele ir lá na escola para fazer o uso do laboratório. Então, às vezes a gente fica frustrado, né, porque tal aluno não entra, tal aluno não acessa, mas infelizmente é esse o cenário que a gente tem, né? Eu acho que eu acredito que um dia a gente ainda vai ter 100%, mas hoje a gente ainda não tem. Mas a gente tem que acreditar. Eu sempre digo que todo mundo que está na educação acredita muito que a educação vai dar certo, né? A gente que é educador, a gente tem que ser otimista sempre. A gente tem um cenário difícil, mas a gente tem que acreditar que a gente pode reverter esse cenário, né? Então a gente tem que sempre pensar nas coisas positivas. Tá difícil, tá, mas eu vou dar o meu melhor. Eu quero o melhor para a educação, né? A gente viu aí alguns municípios que os pais vão na escola buscar essa atividade, né?
Só que a gente preferiu que o pai não fosse na escola, também para evitar aquela aglomeração, muitos pais na rua, né, muitos pais indo na escola, querendo ou não, tem um contato, né, então a gente preferiu evitar esse tipo de coisa também. E aí o nosso motorista vai até a residência. Então, eu acho que é isso, todo mundo caminhando, né, para frente. Eu penso que vários municípios engajados aí, todo dia sai ideia diferente, a gente vai construindo ideias diferentes. E eu sempre disse, desde que eu entrei na educação, que quem está na educação é isso, né? Quem sabe multiplica com quem tem vontade de aprender, né? Então, esse é o nosso papel da educação, é ser multiplicador, sabe? Tá dando certo aqui, então vamos levar para outros municípios, né? Tem o meu amigo Fábio Désio, que deve estar aí vendo a live também, até estava conversando agora há pouco com ele aqui pelo WhatsApp, a gente conversa de vez em quando para trocar umas ideias também, desde o início da pandemia, e é bacana essa troca de ideias, sabe? E como vocês comentaram, Camilo, ali, tu fez uma fala bem importante, né? E eu sempre gosto de frisar isso, porque assim, ó, quando não está dando certo, a gente fala que não está dando certo, está dando errado e não está indo bem, né? Mas quando está indo bem, a gente também tem que ter a humildade de dizer que as coisas vão bem, né? Então, eu estou com vocês aí, aqui na Secretaria desde 2015, mas conheço a Beta desde 2008, e realmente vocês são grandes parceiros da educação, né? Assim como são nos outros sistemas também. Então vocês sabem, né, que quando é para cobrar, eu cobro. Algumas vezes já tive aí com vocês aí na Vertical em Criciúma. Eu sou um cara que batalha bastante pela educação e vocês sabem que eu cobro muito para que as coisas aconteçam. E quando não dá certo, vocês sabem que é bambu nas costas mesmo, né? Como diz aqui na terra, né? Então, mas quando tá certo, a gente tem que elogiar também e dizer, olha, parabéns, porque o trabalho está acontecendo, né? Hoje, para vocês terem ideia, o sistema beta em si, ele não me dá mais demanda, ele está redondinho, ele está perfeito. E o Classroom veio para agregar e vai ser uma ferramenta aí que vai também ser sucesso, né? Depois que isso tudo passar também, a gente vai ter Classroom e beta unidos ali. E aí, eu vi um comentário, alguém comentou ali que eu até comentei com o Amer, né, um processo que tem nessa inserção do Classroom, tem ali a opção de upload, né, para te pegar, criar os e-mails, né, tirar os e-mails, os usuários do sistema da beta e jogar para o Classroom e criar em massa. Nós conversamos, né, Amer, até algumas vezes sobre fazer ao contrário, até alguém comentou aqui no chat já, criar um script para jogar para dentro do sistema da beta, né, para não precisar fazer aquela função manual ali, né, de tu ter que ir em cadastro por cadastro para inserir o e-mail dos alunos. Claro, não é isso que vai impedir da ferramenta acontecer, digo para vocês. Quem quer fazer acontecer, faz acontecer de qualquer jeito, independentemente da dificuldade, né? Nós aqui fizemos na unha, assim mesmo, no braço, né? Eu levei para casa, fiz de noite, fiz final de semana, mas eu queria ver a coisa acontecer. E eu mesmo, a empresa, queria fazer acontecer também, né? Quantas vezes a gente conversou fora de horário, 10, 11 horas da noite, trocando mensagem? Algumas vezes. Algumas vezes. E digo para todo mundo que está aqui nessa live que eu não puxo o saco de ninguém, não preciso disso, mas assim, essa abertura que a empresa deu para o cliente é fundamental e digo para vocês que dificilmente vocês vão encontrar isso em outra empresa. Eu conheço várias empresas hoje e como o Camilo falou, hoje tem escola particular que não entrega o que a Beta entrega hoje para os seus clientes. E o bacana é que eles têm, todo mundo aprende junto, é uma construção conjunta, porque eles escutam o cliente quando o cliente tem uma ideia nova. E isso é o bacana, é uma empresa que tem um sistema que é passível de personalização. Não é um sistema engessado como a gente vê, né, outros sistemas por aí. Então, para quem é cliente da empresa, conhece, sabe que vai ter um excelente suporte aí, né, da ferramenta. E eu externo aqui meus agradecimentos da Secretaria de Educação de Bombinhas, deixo meus agradecimentos para vocês. E as portas estão abertas também, né?
Quem quiser aí tirar alguma dúvida, alguns municípios já entraram em contato com a gente aqui. A gente está sempre de portas abertas aí para poder se unir em prol da educação. Mais uma vez aqui deixo meus agradecimentos pelo convite para participar dessa live de hoje. E como sempre digo, né, Amer, estamos juntos, caminhamos junto aí na educação. Perfeito, perfeito. Ricardo, obrigado mesmo. De utilizar alguns recursos que antes a gente via só na educação privada, particular, então agora vamos equilibrar esse jogo. Conto com todo mundo aí e acho que todo mundo tem vontade de fazer diferente, de fazer algo diferente, tá? Agradecer o pessoal da live aí também, mas a gente tem mais 2 perguntinhas, deixa eu só ler aqui para o Amer responder. Pelo Classroom, o professor pode agendar uma atividade para ser feita num dia não letivo, por exemplo? Porque no módulo professor o sistema aceita registrar um conteúdo ministrado num domingo? Ok, se eu entendi bem a pergunta. Lá no Classroom, fazer uma atividade num dia não letivo. Isso. É possível? Sim, é possível. Tá? Hoje não há impedimentos relacionados ao calendário escolar, tá? Tendo em vista que as atividades que o aluno vai fazer à distância podem ser feitas a qualquer momento. Então, a publicação também não tem impedimento. Outra pergunta, se a ferramenta oferece a visualização de acesso dos alunos? Visualização de acesso dos alunos. Bom, como o Ricardo comentou ali, o professor tem acesso à data que o aluno fez a atividade, o dia que ele entregou, quando que ele acessou, se ele já respondeu ou não. Então, isso traz para o professor também uma segurança de que o aluno está realmente realizando as atividades, se a frequência é realizada ou não, né? Então, sim, é possível saber quando o aluno acessou. Show, perfeito. Então, pessoal, mais uma vez obrigado aí a todos que estão na live. Cada vez mais a gente vai ser desafiado a fazer coisas de forma diferente, né? O Ricardo foi certeiro em falar que a gente vai voltar mais forte, mais capazes, não é clichê, né? A gente vai voltar mais forte disso tudo, porque novas habilidades para lecionar vão ser criadas, os pais também vão estar mais bem treinados aí com conhecimento bom sobre essas questões tecnológicas, então isso vai ajudar muito num futuro próximo, né? E fazer um convite aí para todos, que dia 24 nós teremos também uma live. 23? Estão me corrigindo aqui, peraí. Dia 23. Dia 23 a gente vai ter uma live sobre o Educacenso, né? Geração do Educacenso, prestação de contas aí. Essa aqui é a prestação de contas mais importante aí da área de educação. E aí a gente conta com vocês também para estar participando, para estar interagindo como foi a interação hoje, né? Muito bacana, bastante gente assistindo mesmo. A gente gostou muito de estar aqui mostrando para vocês um pouquinho dessa experiência, dessas novidades que a gente tem no sistema, né? Muita gente aí já utilizando, Ricardo utilizando, conseguindo falar já de como está sendo os resultados colhidos dentro do município, né? Mais uma vez, pessoal, obrigado a todos que participaram aí da live. Parabéns a quem dedicou um pouquinho de tempo para entender um pouquinho mais sobre esses recursos. Tenho certeza que vai ser muito bom, muito proveitoso aí no dia a dia de vocês. Amer, se quiseres falar alguma coisa, agradecer o pessoal. Bom, da mesma forma, só tenho a agradecer a todo mundo pela participação, pela colaboração. Mais uma vez dizer que a gente, né, enquanto Beta, está sempre disponível para que a educação cresça, para que ela continue. Palavras aí também ditas pelo Ricardo, a gente fica feliz em saber que a gente está contribuindo para a melhora da educação. Tá? A gente fica à disposição. Uma boa semana a todos e vamos fazer a educação acontecer. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Abraço.